E aí, pessoal, tudo bem? Mais um IndaCast aqui, com a Vicky de novo do meu lado. Aqui, dessa vez, do lado de cada mesa, mais uma vez. E hoje a gente está com o Gustavo, da 1121, né? E, Gustavo, a gente começa aqui bem rápido, tá? Bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite. E eu queria te perguntar já, esse nome, o que ele significa? 1121. Bom, primeiro, obrigado por me convidar, por estar aqui, muito legal. Esse nome, ele é muito simples, é o DDD de São Paulo, 11, e do Rio de Janeiro, 21, que são os dois mercados onde a gente atua diretamente, né? A gente atua também em outros mercados, mas nesses dois mercados ele tem estrutura direta. E, na verdade, cá entre nós, ele foi escolhido esse nome porque ele sempre dá ganhos para essa pergunta. Então, por exemplo, você está com um cliente novo, está aquele clima de reunião meio... ninguém se conhece, alguém vai sempre perguntar por que 1121, aí a conversa flui. Então, ele tem esse motivo oficial do 11 de 21, de São Paulo e Rio de Janeiro, mas ele, na verdade, também tem essa trama aí de... É igual a Vicky Salles, né? Todo mundo Deve pergunta. começar seu sobrenome. Nossa, é famoso no cinema, não é? Todo mundo pergunta se eu sou parente do Walter Salles, eu falo que sim. Aí você fala que sim. Não é, tá, Sim, gente? sim. Não podia falar, não podia revelar, tá? E... Não, adoro nomes que são pensados ou revisitados no argumento para quebrar gelo, né? Isso, que a gente acha que não tem importância, mas tem importância. Essa descontração tá no teu ambiente da tua empresa hoje, já deu para perceber que já que tem um pouco disso em você, assim. Tem uma total. leveza, uma coisa mais total. aberta. A gente é uma agência bastante leve, bastante criativa. Quer dizer, o nosso produto principal são as ideias criativas. Nosso nome é 1121 e o nosso sobrenome é Simplicidade Criativa, o nosso conceito. Ó. Que é um produto mesmo nosso, porque a nossa promessa é assim, enfim, a 1121 está fazendo 20 anos, há 20 anos a gente faz isso. Nossa promessa para os nossos clientes é principalmente entregar ideias, estratégias simples e muito impactantes. E para isso você tem que ter um ambiente leve, né, descontraído em tudo. Entre nós e o cliente, entre nós dentro da agência, entre nós e os parceiros. A gente tem essa coisa da simplicidade no trato em todos os tratos que a agência tem, né? Seja pela equipe, seja com parceiros, clientes. Então a gente realmente tem esse traço aí da leveza no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz. Massa. É uma filosofia da agência, então. É a filosofia. Essa filosofia, na verdade, surgiu que logo que a gente abriu a agência, a gente chamou um consultor, que foi o Francisco Madia, e o filho dele, Fábio Madia, que eu sempre falo que são duas pessoas que mudaram a minha vida. Porque eles fizeram um trabalho de 3 meses, onde eles fizeram uma pesquisa de mercado, um trabalho incrível. Eles conversaram com toda a equipe da agência, clientes, ex-clientes, mercado publicitário, concorrentes nossos, veículos. E, enfim, vieram com um monte de sugestões para a gente, mas principalmente eles vieram com essa visão de que o meu trabalho criativo, independente até antes da agência mesmo, eu trabalhei na DPZ, né, na Thomson, eu fui sócio de um estúdio de criação, todo mundo que opinava e conhecia meu trabalho dizia assim, ele faz coisas muito simples, muito legais. De alguma forma falava isso. Então ele falou, olha, você tem que transformar isso num produto da agência, isso tem que ser um produto. Deu para sacar isso na introdução só. E o que é uma ideia simples? Pode responder essa também, Vic. Eu quero não. que tu responda também. O que é uma ideia simples? Eu acho que, primeiro tem uma frase muito boa que diz que o simples é o oposto do fácil, né? Ótimo. Mas a ideia simples é aquela que parece fácil. Quando você olha, você fala, caramba, cara, isso é muito fácil essa ideia, porque ela é fácil de você ser atingido por ela, né? A música simples é aquela que fica na cabeça, que mesmo que você não goste dela, você vai lembrar dela, né? Então, acho que a ideia simples, em geral, é aquela que pareceu muito fácil de ser feita. A roupa simples, é um desfile do Calvin Klein, e você fala, pô, isso aí, o Armani, é tudo muito simples, né? E a pessoa que viu interpretou fácil também. É fácil, exatamente. Então, parece fácil aquilo ali, mas não é muito mais difícil do que, às vezes, uma coisa mais complicada. Então, acho que a ideia simples é isso. É uma ideia que é muito difícil de chegar nela, para que ela possa ser muito simples de ser assimilada e lembrada. Sim. Então, acho que isso é uma ideia simples. O simples bem feito, né? O simples pode ser bem feito, pode ser elegante, ele pode ser chique, ele pode ser inteligente, ele pode ser várias Por coisas. isso eu Né? dei aqui o exemplo do Armani e do Calvin Klein logo, que a pessoa simples não é simplório, Exatamente. né? São coisas diferentes. Muito pelo contrário. Por isso desse mundo também, né, Vic? Eu gosto. Por isso que o simples é tão difícil, porque tem que ser elegante. É muito mais difícil de você, na simplicidade, ser Tem de uma qualidade. Tem uma confusão
que eu lembra daquele filme Birdman, que ganhou o Oscar de melhor filme em 2010, se eu estou enganado? Sim, como é que é o Keaton, maravilhoso. Exatamente. E eu formei filosofia, em alguma das minhas aulas eu lembro de ter essa discussão do simples, eu adoro a palavra de simples, né? E com aquela confusão de agregar isso à ignorância, né? E aí eu lembro do filme do Birdman, por quê? Porque o filme do Birdman fala a inevitável virtude da ignorância, né? E aí o simples não tem nada a ver com a falta de alguma coisa, né? Tipo, simplesmente, né, a gente ou ver de maneira mais clara, ou falar de maneira mais clara, ou não ter uma robustez desnecessária, né? O simples, ele não tem a complexidade... Eu acho que não depende da complexidade para ser explicado, né? Eu acho que o simples não é que falta coisa, é que não sobra nada. Perfeito. Eu acho que o simples é isso. Qual é aquela ideia que não sobra nada? Você às vezes tem uma ideia ótima, mas você tem que ir lapidando ela, cortando coisa até ela ficar realmente simples, para não sobrar nada. Eu acho que não é faltar, não. Acho que é sobrar. Acho que a palavra da simplicidade é essa, que não sobra nada. Aí está tudo ali. Mais do que aquilo é começar a sobrar. E a gente sabe que em propaganda não tem como sobrar, né? Não tem tempo. E como que você aplica isso no dia a dia, criativamente, na agência? Então, a gente tem essa maneira nossa de criar, que é exatamente essa de lapidar, né? Primeiro, a gente tem uma mania que é de ouvir muito, né? A gente ouve muito o cliente, porque muitas vezes, aliás, em 90% das vezes, num papo com o cliente, ele vai falar alguma coisa que para ele aquilo não é nada, mas que é a ideia, é o gancho, é o insight. E ele não sabia, estava ali, né? Ele não sabia. E é uma coisa que não está, às vezes, você vai anunciar nessa caneca, mas a coisa não está na caneca, está em outra coisa que ele fala. E dali você capta, porque para você fazer o diferente, você tem que captar um insight, um gancho diferente também. Então, a partir disso que a gente em geral pega de um cliente, a gente, na hora não fala nada, daquela anotada, né? E a partir dali começa a perseguir um conceito, antes de uma ideia, antes de uma campanha, um conceito que, de maneira muito simples, represente aquilo. Engraçada, emocionante, que claro que não basta ser simples, a gente tem a simplicidade criativa, ou seja, tem que ser simples e impactante. Pode nem ser só um, nem só o outro. A partir do momento que a gente chega no conceito, a gente vai atrás da ideia impactante. E aí é a lapidação. Eu acho que é a parte que dá mais trabalho, é lapidar até aquela ideia ficar purinha, sem sobrar nada, né? Então a gente já fez campanha de hambúrguer que não tinha cena de hambúrguer, porque não precisa, as pessoas sabem comer um hambúrguer, né? E uma cena de hambúrguer toma metade de um comercial de 30, então vai prejudicar a piada, então tira a cena de hambúrguer, mas deixa a piada, porque a piada é que vai vender. E a gente tem um case muito legal de um cliente desse tamanho de hambúrguer, que no Rio de Janeiro, depois dessa campanha, passou a vender mais do que o Seara, Sadia, Perdigão, todo mundo. Nossa. Uma campanha super simples, que não tem nem cena de hambúrguer. Foi no Clube de Criação hoje, acho que postaram uma campanha de pão que só aparece nos acompanhamentos, né? Eu vejo que eu vi isso hoje de manhã. Por exemplo, essa é uma ideia simples que não sobra nada, né? Não tem nem um produto nela, mas te dá aquela curiosidade, né? Porque só mostra o acompanhamento, né? Só mostra o azeite, a sardinha, né? É muito lindo essa campanha. E a gente, né, Vicky, quer que eu te ouvi sobre isso também, no audiovisual a gente viveu um pouco disso, que é nessa transição, quando a DSLR chegou no mercado, a câmera 5D, as coisas de, puta, vamos saturar o filme, deixar ele desfocado e tal. E aí todo mundo queria um visual mais pesado nas coisas. E no final das contas, eu mesmo, como diretor no começo da carreira, pesava o visual de ideias que não eram completas. Hoje, decupagens que eu não consegui fazer. Então eu lembro de neon, fumaça. Fumaça, que é legal, não, porque tampava a arte que não estava bem colocada, tudo, né? Então eu fui descobrindo uma coisa que você já é muito mais maduro, que você gosta de coisas simétricas, né? Tal. Eu fui descobrindo que, na verdade, o cinema, o mais próximo do cinema é tudo com foco. É um take mais aberto. Na verdade, é o contrário do que eu achava. Eu lembro de, look cinematográfico, fundo desfocado com 50mm. É o contrário, na verdade, né? E eu acho que a gente hoje vive o diretor é muito cobrado nesse sentido do porquê isso, sabe? E é um lugar onde eu, como diretor, me coloco bem, por isso que eu vivo um momento legal, acho, na carreira, que é de poder argumentar o porquê das coisas. Para não sobrar nada. Você colocou, para não sobrar nada. Por que você pôs uma luz ali? Porque é bonito. Pode ser um bom argumento também, não seja, lógico. Mas
é bom estruturar isso por trás, né? Assim, e o simples pra gente é nesse sentido também, né, Vic? Eu acho que ainda tem muito isso, né? A gente vê algumas campanhas no ar que, assim, tem câmera girando e vai pra lá e vai pra cá. E aí no final você não viu o que tá vendendo. O que tá vendendo? Do que não era? sai nada, Exatamente. Né? Parece uma coisa incrível, mas na verdade tá ali para esconder uma falta de ideia e acaba às vezes escondendo o produto, né? Escondendo o que ele quer dizer. Exatamente. Agora fazendo o chorão, né? Molduras boas não salvam quadros ruins. Né? Exatamente. Não adianta. Né? Eu nessa vida, ainda mais participando de prêmio, sendo júri de prêmio, cara, eu já consegui fazer filme lindo com a ideia mais ou menos, mas se a ideia é mais ou menos, ele não vai. O filme não vai. Né? Então, falando do audiovisual, obviamente, né? Sim, né? Claro. E essa camiseta aí do Tarantino, né? Homenagem a vocês. Mas você gosta? Eu adoro Tarantino. Ontem a gente teve um papo muito legal sobre... Inclusive, foi uma das frases mais legais do podcast. Eu acho que a gente teve um convidado que é consumo e cultura é muito essencial para criar. Sim. Você que está nessa parte de criação, como que você enxerga isso? Esse consumo de outras referências. A Vicky falou isso, né? Que às vezes o publicitário que consome da publicidade, ele não se comunica para ninguém, né? Ele consome só a publicidade. A gente tem que consumir outras coisas, teatro, música, museu com e tal. certeza, a gente tá falando até disso, né? Você tá falando da exposição do Andy Warhol em São Paulo, né? Pô, maravilhosa. Aquilo ali é um alimento, né, para nossa alma, né, para nossa criatividade. Aquilo é um rodízio uma churrascaria rodízio para a alma da gente, para a cultura da gente, né? Eu acho que a gente tem que consumir de tudo. Eu gosto muito do Tarantino também porque ele tem esse estilo, né? É um cinema cru, cinema muito simples, mas muito impactante. Sim, né? cinema explicado, né? E super impactante sempre, né? E sempre histórias simples, né? Mas sempre maravilhosas, sempre com a cara dele. Tem uma pegada muito dele, você sabe que é dele, né? Ele, o Robert Rodrigues, foi muita coisa com ele também. Então, assim, eu acho que cinema, teatro, literatura, televisão, enfim, toda forma de cultura, leitura, ela vai enriquecendo a gente e isso tudo vai virando alimento e referência para a gente criar. Se você só vê propaganda, talvez as suas referências passem a ser a própria propaganda. Eu também acho que a gente deve consumir propaganda e saber o que está acontecendo. Sim, óbvio. Né? Mas a gente deve consumir muito mais outras culturas para que a gente possa pensar em coisas novas. Eu acho que a coisa nova vem na nossa cabeça que é uma mistura de um monte de referência que a gente capta pela vida, né? A propaganda acho que é isso, você tirar coisas da vida, botar o seu produto e devolver para a vida na forma de propaganda. Nossa, isso é uma boa explicação do que uma boa propaganda, né? E eu acho que para você ter coisas da vida para tirar e criar, elas têm que vir de um monte de lugar, né? Você tem que viver a vida, né? Tem que viver a vida, né? Então, eu acho que é fundamental. Para qualquer um que crie, né? Acho que não é só propaganda, né? Acho que qualquer um que viva de criatividade, né? Que tem isso como profissão, como vida, tem que estar todo dia, né? Se alimentando. Nem que o seja Tarantino é um cara que vive de referência, isso, né? Que vive de fazer remix de referência. A gente adora elas, escancara elas, né? Exatamente. E aí, assim, falando de procurar lugares para consumir, para criar, na publicidade, eu comparando com o cinema, no caso, que é o nosso papo aqui agora, a gente tem que ser muito mais versátil, né? Tem que ter muito mais adaptabilidade para a cabeça do cliente que decide, para o gosto dele, mas também para o projeto estrutural da agência, mas também para aquele tipo de filme. Então a gente tem que ser... Eu falo que às vezes o diretor é quase uma bactéria que vai se esgueirando ali, entendendo e consumindo para poder entregar uma coisa legal. Se você cria sozinho, você atribui todas as coisas do que você viu, né? Se a gente vê o mesmo filme, a gente vai interpretar diferente. E aí, eu ia te perguntar, como que vocês trabalham no time? Você tem um time diverso? Falamos sobre isso ontem também, né? Cara, isso é o que mais me ajudou a crescer com decupagem de elenco, por exemplo, de figurino. Ouvir as pessoas que estão fora da minha bolha, que não são parecidas comigo. Você enxerga isso também dentro da sua agência? Eu acho que... Eu brigo muito com as pessoas, que essa coisa que a gente está falando de viver a vida, né? Também serve para isso, para você sair da sua bolha. Eu me lembro de uma história antiga que eu... Essa história é tão antiga que eu não sei se ela é de verdade ou se ela é um mito. Mas eu acho que é de Mandela. Exatamente. Que é um cara da Saatchi & Saatchi de Londres, que tinha uma sala linda, maravilhosa, mas atrás dele tinha um pôster com a senhora empurrando um carrinho de supermercado. E aí, um repórter foi entrevistá-lo, tá? E perguntou, por que você tem esse... Não, a sala é tão linda, esse quadro, isso aqui é para eu não esquecer para quem eu trabalho. Perfeito. Que massa. Então eu acho que é importante a diversidade na equipe que a gente tem, mas é importante que essas pessoas da equipe
vivam a vida e saiam da bolha. Porque também não adianta você falar, estou vivendo a vida e está sempre nos mesmos lugares, né? Olha, gente, você tem que ir a lugar que você não gosta. O que você não gosta de fazer? O que você gosta, beleza, você vai fazer, né? Mas o que você não gosta de fazer? Ah, eu não gosto de samba, então você vai no samba. Explora, né? Você vai criar histórias que vão pedir Vai isso, lá né? entender, cara. Vai lá entender as pessoas. Você não gosta de andar de navio? Vai andar de navio, vai conversar com as pessoas. Sabe, conversa com as pessoas na rua. Vai andar de ônibus, vai andar de carro também, pede um Uber Black, pede um Pop, sabe? Eu acho que a gente tem que conversar com as pessoas, conhecer e sair das bolhas. Todo mundo tem que sair da sua bolha. E aí quando você mistura essas pessoas e todas elas saem da bolha, você multiplica a diversidade por uma centena. Sim. Porque você, né, você sai, a não bolha saindo das suas próprias bolhas. Então, eu acho que isso é a coisa mais importante. Então, quando você fala até de consumir cultura e tudo, mas consome uma cultura que não tem diretamente a ver com você, né? Aprende o diálogo, como é que é. Por que aquela pessoa pensa daquele jeito? Poxa, tem alguém que pensa politicamente diferente de você, em vez de simplesmente rejeitar, pô, vai numa reunião deles, vê como é que é. Por que eles pensam daquele jeito? Mas vai sim. Desprendido, né? Difícil pra caramba isso, mas dá pra fazer. Eu acho que isso aí alimenta a gente tanto quanto ir na exposição do Andy Warhol, sabe? Você ir lá entender como é que as pessoas pensam, porque não é que você está certo e ela está errada. Na cabeça dela está ao contrário, né? Então, tenta entender por quê. E eu acho que isso aí tudo vai fazer com que você seja um publicitário melhor, um diretor de cinema melhor, um roteirista melhor. Porque quanto mais você conhecer as pessoas, mais você vai poder imaginar uma história, contar aquela história bem contada. Eu acho que, por exemplo, uma das coisas mais difíceis de fazer, mais no cinema até do que na propaganda, é diálogo de verdade. Com certeza. Não escrever só como dirigir também. Isso. E você só consegue escrever e dirigir um diálogo de verdade se você saber como é que é o diálogo de verdade entre um mecânico e um advogado. Como tem é que ter é? observado isso, né? Não só Isso. conversado, né? Tem que ter parado para observar. Tem que observar as coisas e, ó, tudo é alimento. Tudo é alimento pra gente. Tem um filme que saiu, que é baseado num livro, saiu ano passado, chama American Fiction, ficção americana. Que é sobre É muito bom o filme e o livro é maravilhoso. Que é sobre um autor, uma pessoa preta, um homem preto, que não consegue fazer sucesso com os livros dele, até ele resolver escrever um livro que é meio forçando uma coisa gangster, gueto. Sei. E aí ele começa a usar uma linguagem que não é a linguagem dele, porque ele é uma pessoa intelectual, ele é um cara... Mas ele começa a usar uma linguagem que é a linguagem que os outros querem que ele use porque ele é preto. Entendi. Então, é o que esperam dele. O que esperam dele. Ele Que cria massa esse esse personagem. filme, hein? É muito bom. Nossa, é muito bom. E muito ele cria legal, esse né? personagem, que é esse gangster, não sei o quê, que o pai abandonou, que não tem nada a ver com a vida dele, sabe? Que a vida dele é toda diferente, classe média, não sei o quê, professor de universidade. É bem interessante. E fala um Legal. pouco disso, né? De você Isso. ter que... Às vezes as pessoas olham pra uma pessoa e falam, ah, dessa pessoa eu quero isso. Mas essa pessoa tem muitas outras coisas a oferecer, né? Cara, isso é... outras, exatamente. né? Nossa, muito bem colocado, assim. Eu passei muito por isso no começo como editor. Ah, cara, edição, tatuagem, não sei o quê. Ah, o roqueiro gosta de Marvel e tal. Eu nunca fui esse cara. Aí é engraçado você desmistificar isso na conversa, no diálogo, né? Você falou coisa de observar, eu já falei que isso 300 vezes. Quem acompanha a cast não aguenta mais eu falando isso, mas é a minha prática principal mesmo também. Sentar no lugar e observar as pessoas vivendo. Eu já falei ontem, perdendo avião, terminando relacionamento, aí eu paro, o casal brigando do lado, eu tô aqui comendo, ó, só ouvindo o que eles estão falando. Próximo filme que tiver essa cena, em vez daquele diálogo neutro, seco, é uma coisa específica, né? Que tem uma palavra, um neologismo, uma maluquice, uma ação de corpo diferente, isso, né? Eu acho maravilhoso isso. Sim. Você está vivendo, está observando as coisas acontecerem, as pessoas, né? É, porque você precisa ter isso, aí você passa pelo seu filtro interno Uhum. e você devolve de outro jeito, né? Com a sua visão, Exatamente. com tudo mais. E uma coisa importante que eu acho que essa vai ser legal pra você. Criar tem técnica? Tem técnica pra criar? Tem técnica para criar. Principalmente, vamos dizer, logo depois que você criou, né? Você teve uma ideia. Aí, a partir do que você teve uma ideia, você vai botar toda a sua técnica para formatar aquela ideia. Criação não é um insight, né? Exatamente. Isso. Mas você tem um site lá. Pá, pô, isso aqui é um caminho, ó, tem uma piada aqui. Mas aí você vai pegar toda a sua técnica para transformar aquilo numa campanha, né? Num roteiro, numa ideia, num outdoor, no que for. Então, eu acho que
a propaganda, a criação publicitária, ela é uma técnica que usa várias artimanhas artísticas, vamos dizer assim, para exercer essa técnica, entendeu? Então, ela é uma mistura, eu acho. Eu citei aqui a exposição do Andy Warhol, que já na hora da moça a gente estava falando disso, justamente por isso, porque eu acho que ele fazia muito isso ao contrário, né? Ele pegava as referências da propaganda e fazia arte, né? Uhum. E a gente faz meio ao contrário, mas no fim das contas o resultado é muito parecido. Tem muita coisa do Andy Warhol que é propaganda, ele fez mesmo para o Halston, fez várias campanhas, mas mesmo que não ele tem uma pegada publicitária, né? Ele usa embalagem de produto para fazer arte. Então, assim, eu acho que ele foi o primeiro a enxergar essa junção. Então, acho que a gente é meio o Andy Warhol ao contrário. E acho que a propaganda sempre ganha muito. Você citou agora essa campanha nova do pão da Bimbo, né? Aham. Aqueles layouts, aquelas fotos são lindas. Elas seriam lindas no editorial de uma revista, elas seriam lindas num livro de culinária, sei lá, sabe? E aqui, isso então é muita arte para exercer uma técnica que é a técnica da persuasão, de você vender que aquele pão é mais legal, que é tão bom que você não precisa nem mostrar o pão, basta mostrar os acompanhamentos, a mesa linda, né, que você já imagina o pão ali. Eu lembro de uma campanha também de uma marca regional de Minas, eu achei sensacional, que era outdoor só, era tipo assim, um prato de arroz, bife e ficava um vazio do lado. Aí o hambúrguer, o refrigerante e o vazio do lado. E aí, eu contando assim, fica um vazio. Quando você vê, você fala, mano, cadê a batata frita? Batata frita. E era uma marca de batata frita, cara. E aí vinha no lugar da falta, aí você sentiu falta de alguma coisa, né? E é impressionante como eu pensando na ideia, eu falo, cara, ninguém vai saber que é batata frita, mas se a gente Mas fala, sabe, né? tá faltando alguma coisa e você soma as coisas, hambúrguer e refrigerante, ou pão, ou arroz, salada e bife, né? Aí fala, puta, cadê a batata frita, cara? Esse tipo de... E acho que isso tá muito em alta agora, né? Sim. A gente teve uma coisa da Heinz, eu não sei, da Hellmann's, do ketchup também, que era muito Heinz. parecido, que era a mancha do ketchup ao invés do ou só o Uhum. vermelho, né? Eu adoro coisa nessa pegada também, adoro. E aí eu queria aproveitar, então, de perguntar, porque a gente, né, dá uma olhada nos trabalhos e tudo mais, já acompanhava o trabalho da agência, e eu percebi que no trabalho que vocês fazem, e aí eu não sei se é exatamente o da agência coletivamente ou se é o seu mais especificamente, tem muita coisa que eu vejo que hoje em dia não tem mais tanto na propaganda, que é essa coisa do título engraçado, que é uma sacada, que é um insight ali que você vê na própria propaganda. Eu acho que hoje tá tudo muito... como que eu posso dizer? Sem ofender ninguém. Tá tudo muito morno, sabe? Tá tudo muito... Bege. Tudo muito bege. E a propaganda brasileira foi criada, tanto que os grandes gênios da propaganda brasileira, os grandes mestres, são redatores, né? Que ela foi criada em cima desse tipo de coisa. Sim. Desse tipo de humor, desse tipo de insight, do texto né? forte, do título engraçado. E por que vocês fazem isso? Por que você acredita nesse tipo de propaganda? E o que você acha que aconteceu pra gente não ter mais tanto isso no Brasil? Bom, assim, é uma característica do meu trabalho que acabou ficando uma característica da agência, né? Eu trago isso, vamos dizer, da minha vida toda de trabalho, e eu acho que aí a minha influência na agência fez com que quem está lá acabe seguindo esse caminho e se tornou um pouco a característica da 1121, né? Então, hoje quem está lá na equipe pega esse caminho quase que naturalmente, né? Eu acho que faz parte da coisa da ideia simples, né? Da sacada. A outra coisa, assim, como ninguém está fazendo, fica diferente. Exatamente. Então, nossa perseguição, na verdade, é pelo diferente. Você tem um anúncio falando do site que não estava atualizado, né? Exatamente. Aquilo eu achei legal demais, Então, cara. a gente tem essa coisa. Então, é isso. É porque a gente ganhou, sei lá, 6 contas no mês. Aí não deu tempo mesmo, é verdade. Não deu tempo de atualizar o site. Aí a gente fez um anúncio disso. Que tem uma outra coisa bacana também, que é o seguinte, que eu acho que junto com a simplicidade... Aí, Gabi, você viu a dica, né? Não deu tempo de atualizar o isso. site, você viu, né? Aí já manda isso aí lá, coloca no site. Foi tantos filmes no ar que não deu tempo de atualizar. E aí, uma outra coisa que eu acho que é interessante é falar das verdades, né? Quando a gente fala que ouve o cliente para ter uma sacada que ele falou, é porque o legal é você descobrir uma verdade daquela marca que você vai anunciar, né? Então, essa coisa, por exemplo, você for do anúncio da própria agência do site, é verdade mesmo que ele estava difícil. Mas faz uma piada com isso. E a gente
é verdade que a gente é assim. Não é uma coisa que a gente inventou, vamos fazer sacada, vamos fazer título. Não, a gente é assim, é o nosso estilo. A gente não precisa negar isso. Eu acho que poucas agências hoje, aí eu vou repetir o que você falou, como é que eu vou falar isso sem ofender ninguém? Poucas agências hoje têm uma cara. As agências estão com medo de ter um conceito. A gente tem esse conceito, simplicidade criativa. E realmente o título forte, o anúncio ao type, o filme simples, às vezes de cartela, ou do ator falando para a câmera, é a forma em geral, mas não é que a gente só tenha isso, né? A gente também tem coisas gráficas, tem uma campanha que entrou na Archive, ganhou muitos prêmios, que é linda, que é super visual, mas é muito simples também. É uma campanha para uma casa de leilões, que é a campanha para estimular você chamar a casa de leilão na sua casa, que ela vai achar dentro das coisas. Você tem uma peça que tenha valor, porque as pessoas não sabem, né? Se aquele vaso ali que ela herdou tem valor ou não tem. Você é da dinastia Ming ou você é da 25 de março? Exatamente. E aí a campanha é linda, é uma foto assim, mas uma foto com... Todas as fotos são assim, um monte de coisa, tudo preto e branco. Tem uma coisinha colorida lá no meio. E aí o conceito é achando agulhas em palheiros. Casa de leilão. Essa campanha foi internacional, ganhou muito prêmio. Então a gente também faz coisas muito visuais. Do óleo, de procurar o negócio, né? Exatamente. Cara, eu adoro coisa que dá ativação, né? Que então, faz virar quase um jogo pra você, né? Mas essa coisa do simples, seja o titulão, mas você tem sempre essa coisa da sacada, né? Que eu acho que é isso aí que você falou, a tradição da propaganda brasileira. Porque eu acho que o simples está nisso também. Está em você fazer a pessoa rir, se emocionar, sabe? Uma coisa rápida. Então, assim, é o nosso estilo, é o meu estilo. Virou uma marca da agência, a gente é procurado pelos clientes por causa disso. Às vezes é uma coisa emocionante, às vezes é engraçada, às vezes é visual, mas é sempre muito simples. E eu acho que realmente o título, o roteiro simples, ele acabou dando a volta e ficou diferente. Sim. Né? Porque realmente eu acho que começou... a propaganda brasileira sempre fez sucesso no mundo inteiro por ser muito brasileira. Sim. Sempre. As coisas mais legais, né, são muito brasileiras. O nosso timing de filme de 30 e 60 ele é invejado. Assim, exatamente, todo mundo. E sempre muito brasileiro. Mundo, assim. E a nossa direção de arte, sim. que sempre foi maravilhosa, sempre muito brasileira, muito quente, né? Mas aí, por algum motivo, a propaganda brasileira começou a perseguir uma cara meio internacional para poder fazer mais sucesso em festivais internacionais, talvez, ou por causa de cinema, não sei. E eu acho que a gente foi perdendo, muitas vezes, algumas das principais características da propaganda brasileira, que é uma direção de arte quente, uma sacada, o humor, em troca de um visual diferente, de um filme mais frio, de uma pegada mais internacional, que acabou esvaziando a propaganda de ideias e de sacadas e de coisas legais. Eu acho que isso tem a ver com o digital, isso, não é? Tem a ver com o digital. A gente começou a consumir a propaganda da galera, né? Eu já não consumia propaganda da galera. Sei lá, só... Tive uma vez por ano no Festival de Cannes. Propaganda do Oscar, alguma coisa. Então, eu acho que isso... Nossa, esse papo tá sendo incrível pra mim. A Vic puxou essa pergunta e essa da coisa do título simples, né? Tudo. Eu também tô com fome dessa parada, assim, sabe? Do filme não tá procurando se segurar num visual incrível, né? Um movimento de câmera ferrado, com uma transição diferente. Vamos filmar bem feito um diálogo que tem um timing. E vamos ajudar aquela ideia a surgir. Legal. Acho que eu vejo assim, a grande contribuição do diretor, da produtora, ou da produtora de som, enfim, do parceiro, é fazer aquela ideia se multiplicar, surgir, ganhar vida de um jeito. Assim, às vezes tem uma sacada de uma palavra que muda na hora, que eu também acho ruim, a pessoa que queria dizer, não, tem que fazer exatamente o que eu escrevi. Não, às vezes na hora, o ator mesmo, né, o diretor, tem um olhar, um jeito de virar a cabeça que muda. E que faz o filme. Que aí aquela piada fica muito mais engraçada do que ela era. Ou aquela frase fica muito mais emocionante do que ela era, né? Então, assim, eu acho que essa é a maior contribuição, acho que, de um diretor e da produtora. Não é encher o filme de coisas ao redor. É na alma do roteiro. Acho que encher de coisas ao redor é quando não tem ideia. Realmente é um trabalho muito mais difícil de vocês, eu acho, quando não tem uma ideia, porque tem que preencher aquilo ali com coisas. Mas assim... E tem alguns casos que a narrativa vai pedir também, né? Sim. 1 milhão de coisas. Isso mas aí tudo bem, porque filmar com... exemplo, a gente falou sobre isso, né? Às vezes
filmar food, a Tati Isso. Pio, né? Às vezes o morango esparramando no negócio, daí Isso. o... Mas parte aí tudo bem, Sim. faz parte da ideia, até às Mas eu vezes, acho que... muitas vezes. Exatamente. Faz parte, mas acho que faz a gente tá parte. sentindo falta de Não ideias, é gratuito, né? É. Faz parte. A gente fez a campanha do metrô, eu ia dirigir junto com a Muniz, inclusive. A Vicky não estava aqui antes, não, né? A Vicky seria total você. Eu fiz com a Muniz a campanha de assédio no metrô. E o que foi legal? Ela é um take só que leva... Tipo, a menina tá com a mão na barra, né? Aqui no negócio de segurar no metrô, né? Aí vem outra mão por cima, fazendo um carinho esquisito nela. Ela tira a mão, a hora que ela tira a mão, essa mão do cara tá na grade da prisão, é outra também, né? Tem assédio sexual aqui, tipo... Esse é o tipo de ideia que ela não tem como... Não tem o que colocar, né? Isso. Você tem que Não tem que fazer ela colocar. viver, acontecer. Exatamente. Conta ela como ela E aí, é. o que a gente ficar- fez? Eu e a Maurício dirigiu juntos, a gente trouxe a Silvia, mais outras pessoas. Vi que, nossa, você ia pirar. A gente trouxe as pessoas e aí, pra ver o acting, né? E o acting mais específico, mais esquisito, que era o cara levantando o dedinho assim, foi um que elas fizeram... Saca? Aí eu e a Maurício, a gente tá olhando aquilo, elas reagindo, falando, cara, que loucura, né? E aí foi pro ar, né, Gabi? Teve um Rical nervoso no TikTok, galera comentando, filmando e tal. Depois já deu... a contribuição, né? galera Coisa usando do ele pra fazer o gestual que símbolo. fez toda a diferença pra ideia. É um filme Exatamente. que deu o que falar nesse sentido, e porque ele era muito simples. Muito simples. É um E movimento de por falar nisso, né, em filmes e tudo mais, uma coisa que eu tenho percebido muito, e aí eu acho que uma Fei pode falar sobre isso também, é que a gente recebe roteiros, às vezes com humor, mas eu acho que o humor, a emoção também, mas eu vou falar especificamente do humor, ele precisa de tempo para acontecer. Só. E as pessoas que estão escrevendo, às vezes, alguns roteiros de humor, elas precisam colocar tanta informação no roteiro que não tem... Perde a piada, né? Perde a piada. Você não consegue fazer a piada acontecer visualmente, porque, né, o roteiro, você tá lendo lá, ele aceita tudo. Mas na hora que você vai colocar isso no vídeo, no filme, visualmente você não consegue fazer a piada porque não tem tempo. Você tem 30 ou 60 para fazer, mas você não consegue fazer aquilo respirar. Como que você faz isso acontecer quando Eu você acho escreve que- para um filme, Eu especificamente? acho que é a lapidação. A lapidação às vezes envolve o cliente, né? Porque muitas vezes o cliente pede pra ir botando coisas, né? Geralmente. E, Tá tudo e aí certo. acho que faz parte do papel da agência dizer para isso, olha, eu acho que você falou uma coisa certíssima. Parece que o roteiro está aceitando que o papel aceita tudo, mas na hora de fazer... Uma vez eu assisti uma palestra de um cara que fez uma coisa sensacional, americano. Ele cuidava de uma campanha nos Estados Unidos contra drogas, uma campanha que foi muito famosa e tal. E ele falava uma coisa muito boa. Ele falava assim, se você pegar um papel, amassar, fizer uma bolinha e jogar para uma pessoa, ela vai pegar. Se você fizer 5 bolinhas e jogar as 5, ela não vai pegar nenhuma. Não é que ela vai pegar uma, ela não pega nenhuma. Então eu sempre falo isso para o cliente, para dizer, não tenta botar tudo num roteiro. Vamos fazer outros roteiros, cada um falando de uma coisa, mas não tenta botar tudo, porque não vai dar certo. Eu acho que faz parte do convencimento, às vezes, muitas vezes dentro da própria agência e do cliente, dessa lapidação. Porque é isso, precisa de um respiro, precisa de um time. Cada piada tem o seu time, né? E eu acho que nenhum comercial deve ter muita informação. Porque se perde. Você não vai entender. Você tem que falar que a cerveja é gelada, ou que ela é amarga, ou que ela não é amarga. Não dá para falar tudo. Escolhe uma coisa, uma verdade, né, daquela marca, vai nela e faz a piada trabalhar pela marca. E o humor é muito complicado pro diretor. Cara, Muito. eu tenho uma boa experiência com isso. Fiz muitos filmes ruins de humor para conseguir fazer bom. E eu já sei no roteiro quando ele... O que eu faço? Quando eu não tenho saída para isso, eu garanto que o timing e o acting vai estar pra pessoa falar, pô, legal, pelo menos. Porque é um sorrisinho, rir, né? Pelo menos um pra sorriso, rir, né? cara, são tantas coisas que tem que acontecer, a pessoa entender, e aí ou você vai pra esfera de um dos personagens tá estereotipado e o outro não, ou isso tá exagerado ou tá no mundo real e uma coisa te tira dele. É muita sominha pro humor funcionar. Né? E aí eu lembro, quem que fez isso bem, eu acho, na história da propaganda brasileira, que falou, cara, já que não dá pra dar risada, vamos fazer um filme que é gostoso de assistir, é divertido, Havaianas, né? Isso. Que eu acho que é sempre um diálogo que poucas vezes me faz rir. Tipo,
Mas sempre é bem-humorado. Mas ele sempre fala, pô, que da hora. E usa a celebridade de uma forma legal. Usar o no celular. Sim. Então, assim, e de novo, é o que a gente tá falando aqui hoje, o tema de hoje, né? Aplicando o simples numa coisa. Eu quero diálogo, eu quero humor. Mas o que acontece, na minha opinião, hoje, olhando pra isso, o filme de humor que não dá certo, ele foi estruturado primeiro e depois a pessoa fez o texto. Vamos fazer uma ideia de um fulano falando assim. Pra mim, o humor nasce no texto. Isso, na piada. Puta, olha essa coisa que engraçada. E aí eu vou construir onde eles estão, quem são eles, pra onde eles vão nessa marca. E essa coisa que você falou da soma de pequenas coisas, essa campanha que eu estava falando de hambúrguer que a gente fez, que é uma campanha muito engraçada, a gente se baseou no fato de que essa marca, que chama-se Gran Filé, vende muito no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Nunca tinha feito propaganda. Tinha 40 anos e nunca tinha feito propaganda. E o cliente falou isso para mim, pra gente, porque ele queria dizer por que ele nunca tinha procurado uma agência. Porque ele vendia para distribuidores, lanchonetes, fast food, e agora tinha que vender para crescer, ele tinha que passar a vender nos supermercados, aí precisava fazer propaganda. Uhum. Então, apesar de ele ter 40 anos, ele nunca tinha feito propaganda. Ele falou, pô, isso é o diferencial dele, é isso. Ó. O cara tem 40 anos e nunca fez propaganda. Pô, a marca para sobreviver 40 anos sem propaganda tem que ser boa, né? Por quê? Porque eles ficaram fazendo hambúrguer, não ficaram fazendo propaganda. Sim. Então a campanha deles é ruim. Porque eles nunca fizeram. Então nós fizemos uma campanha ruim. E aí... intencionalmente. Intencionalmente. A campanha é ruim. Então o que a gente fez? O que é a campanha? Simples. Um fundo branco, um cara com jaleco, assim como se trabalhasse lá no frigorífico, né? A gente usou aquela caixa de embarque, não é a caixa bonita do produto, é a caixa de papelão. E ele super mau ator, dizendo isso. Esse é o primeiro anúncio da história do hambúrguer Gran Filé. Porque a gente tem 40 anos, mas nunca fez propaganda, porque a gente estava fazendo hambúrguer. A gente não quis perder tempo. Então a gente, tá 40 anos fazendo hambúrguer. Então a gente faz hambúrguer bem pra caramba, mas propaganda a gente não sabe fazer. Então compre hambúrguer Gran Filé, desculpe qualquer coisa. E aí, a gente fez 3 ou 4 roteiros, muito engraçados, o cliente adorou. E aí a gente falou, como é que a gente vai construir esse personagem? Então são coisas que você falou. Aí entra delicadíssimo, o diretor, cara. Eu descobri uma coisa fazendo essa campanha. Essa campanha já tem uns 10 anos, é um clássico da uns 21, todo mundo adora. Até hoje eu mostro em palestras, não chora de rir, porque o cara é muito engraçado. Depois vejam no YouTube da uns 21, Gran Filé. Gran Filé, acho que é a primeira vez, segunda vez, mas botar Gran Filé em 1121 lá, vai ver. Nós todos descobrimos o seguinte, que o ator, para fingir que é ruim, ele tem que ser muito bom. Nossa, não. O cara tem que ser o Al Pacino, tem que ser o Tony Ramos, eu não sei, tem que ser muito bom. Ou tem uma Batata Lice que tem uma campanha nessa pegada, né? Pegada. Que põe os produtores reais, não põe ator pra... porque o que a gente sabe fazer é batata, não sabe fazer propaganda. Então, aí tá um cara cortado na metade, assim. Saiu até uma matéria comparando a campanha do Gran Filé com a Lay's no jornal de propaganda. Que foi antes, mas fizeram antes, né? Foi antes. E tem o refrigerante Fizz também. Isso. Que é menos açúcar e menos propaganda. Isso. Aí o cara tá falando, não tiver dinheiro pra pôr um famoso. Também fizeram depois do nosso. E a câmera também. tá, não sei o que. Os dois vieram depois do nosso. Aí, ó. Pô, essa sacada é muito, muito legal. Cara. Resultado, o cara é ruim mesmo, ator. O cara que faz a campanha do Gran Filé, ele é péssimo ator mesmo. Nesse caso, era o que eles certo. precisavam, né? O cliente até depois que o filme ficou pronto, foi genial. Não é melhor a gente fazer um contrato de exclusividade com esse ator? Eu falei, não precisa não. Faz não. Às vezes nem é ator, né? Não, ele é advogado, inclusive se candidatou aqui em São Paulo, acho que deputado, vereador, não conseguiu ser eleito. Cara, gente finíssima. E a gente ainda fez outras coisas. Eu me lembrei que você começou a falar das pequenas coisas que vão se somando, né? A gente botou TP para ele, telepronta. Mas a gente, em vez de colocar na frente da câmera, colocou ali, ó. Então a gente ia ficar assim, ó. Maravilhoso. Já fica um cara ruim. O cara que já fala assim, ele já é ruim. E a gente botou o texto errado para ele. E depois, na hora de filmar, botamos certo, ele se confundiu. A gente foi construindo um cara ruim, mise-en-scène, né? E ficou sutil, mas ficou sensacional. Então é isso, a piada começa no roteiro, mas você construir ela com pequenas coisas simples é que eu acho que é o segredo dessa coisa da direção transformar a ideia num outro patamar. A gente acabou de fazer uma campanha agora também que teve uma ideia que veio do diretor, depois o cliente pensou a mesma coisa, foi até engraçado que ambos pensaram a mesma coisa. Que é um canal de streaming de filmes de ação que os filmes são dublados. Isso não está dito em lugar nenhum da campanha, não é o mote da campanha, mas a gente fez os filmes, os comerciais, em inglês dublado em português. Uma coisa sutil,
mas que deu uma outro patamar também pro roteiro. Na hora que você vê o filme, você fala, esse cara tá falando inglês? Já Dá dá uma uma curiosidade, estranheza. essa campanha internacional, a gente acabou até fazendo isso porque a gente tá veiculando lá no México, na Colômbia e no Chile. Então, Já ajuda também. Já ajuda a questão da dublar. linguagem, é. e a gente usou o dublador que faz um monte de personagem de filme de ação. É uma voz Então já reconhecível. ficou uma voz reconhecível para quem gosta de filme de ação. Então, é isso que você vai construindo na hora de produzir aquele roteiro simples, mas que você vai agregando ideias simples, mas sempre ideias que sejam contribuintes para a ideia central, né? Pequenas ideias de execução que façam com que aquela piada seja mais legal. Sem firula, mas com um objetivo. Esse roteiro do Adrenalina Pura, que é esse nosso canal de filme, é um roteiro muito simples. É um cara dizendo assim, dizem que eu sou fanático de filme de ação, mas não é verdade. Eu gosto de filme de ação, mas não sou fanático. Eu assino Adrenalina Pura, que é um canal de streaming especialista em filmes de ação, terror e suspense, mas eu não sou fanático. Quer ver? Eu vou chamar meus filhos aqui, que eles vão te dizer. Arnold, Sylvester, Jean-Claude. Os 3 filhos dele têm nome de ator de filme de ação. É uma piada super simples, mas que foi ganhando mais graça e mais coisa legal. Quando, vamos escolher o ator. O ator é alemão. E ele fala inglês. E é dublado por um cara de ator. Então, assim, eu acho que essa construção da coisa Vai pegando, simples sim. é um monte de sacadinha que no final vai contribuindo. Mas sempre nada que sobra. É E que nessa do BK agora também. Quando você combate com os simples, ainda é mais forte ainda, né? O lance eu lembro daquele da Pepsi, o molequinho subindo nas latas de coca, né? E tal, Isso. mas esse agora da Burger King, que é a cópia da cópia, né? Que eles falam que o Burger King copiou, Isso. aí ele falou, não, mas vocês copiaram o nosso primeiro. Aí, pra ver se é falso, tem que provar. Aí os advogados Isso. pagavam R$1 ou não pagavam, cara. Aí, tipo, porque O Burger King é muito bom de dar cara, é simples muito criativo. prático, a coisa... É. Ele falou O assim, BK é uma entra um marca. cara num escritório feio, esquisito, antigo, um advogado já de um tempo. É muito simples. Se vocês querem, se vocês acham mesmo, vocês têm que provar. Então, nós estamos chamando os advogados para poder provar. Maravilhoso. Cara, legal demais, né? Assim, O BK é muito bom disso. É uma marca que sempre faz coisas super simples, muito criativas, sacadas. Porque é isso, começa a ser diferente. E eles fazem muita coisa de oportunidade Muito também, né? coisa de Que oportunidade. vocês muito também legal fazem Também, a bastante, gente né? faz muita oportunidade. A gente brinca com quase tudo para quase todos os nossos clientes. A gente tem um cliente que, na verdade, a construção de marca dele foi toda em cima disso, já há 10 anos, que é uma cerveja do Rio de Janeiro, chamada Cerveja Rio Carioca, mas que é uma campanha que foi, inclusive, muito conhecida no mercado publicitário paulista. Todo mundo adora, já ganhou muito prêmio. Porque a gente brinca com tudo e todo mundo. Inclusive, tem uma coisa engraçada nessa campanha, que ela tem a contribuição de vários redatores brasileiros espalhados pelo mundo, que me mandam ideias. Ah, é? É muito engraçado. Eu só não posso botar o nome porque a pessoa trabalha em outra agência, mas, sei lá, tem mais de 20 peças, mais de 20 peças da Rio Carioca que são feitas por redatores daqui e que moram em outros países que querem fazer um trabalho assim, que às vezes não tem essa oportunidade, né? Então mandam sugestões. Mas assim, aconteceu alguma coisa inusitada na política, no futebol, no dia seguinte ou no mesmo dia sai um post da Cerveja Rio Carioca. E tem algum motivo Brincando com aquilo. para essa estratégia acontecer? Teve algum pensamento? Ou foi Não. uma coisa... Na verdade, foi assim, quando a gente lançou a cerveja, a gente lançou com um conceito que é o espírito carioca engarrafado. E com 2 filmes muito engraçados, também muito premiados, principalmente um deles, que também é muito simples, que ele fala assim, é um personagem que é sempre um cara no bar com a Rio Carioca. Então, bem cariocão mesmo. há 10 anos atrás, um dos comerciais hoje não faz tanto sentido, mas fazia muito na época, que ele fala assim, e aí parou que propaganda de cerveja tem sempre uma gostosa, mas a gostosa quase nunca é a cerveja. Então já era uma crítica à propaganda, sexismo da propaganda de cerveja, que há 10 anos atrás só dava sexismo, né? E o outro comercial é uma bobagem, foi até muito mais premiado, é uma bobagem ainda maior, que ele brinca com o beba com moderação, que tem no final dos comerciais, cada dia é mais rápido, né? Beba com moderação. Então o comercial é o contrário, ele fala as coisas super rápidas e no final o beba com moderação é beba com moderação. A piada é essa. Pô, que massa, velho. E, ganhou um prêmio, entrou no Anuário de São Paulo, um monte de coisa. E aí, a gente foi nesse conceito do espírito carioca engarrafado, que é essa coisa de você se auto-sacanear, né? É o papo de bar, meu sócio, até o Diego sempre fala isso, a Rio Carioca trouxe o papo de bar para dentro da comunicação da cerveja. E o papo de bar é isso, né? É brincadeira. E aí, na época das passeatas
não é por 20 centavos, aquele que o pessoal chamava de mortadela, o outro chamava de coxinha. A gente fez um outdoor que o título era Combina bem com coxinha e mortadela e a cerveja. Ó, é simples e direto, Uhum. né? Botamos na avenida onde tinham as manifestações no Rio de Janeiro, esse outdoor. Foi dois outdoors. Em 2 avenidas onde tinha muita manifestação. Resultado, todo mundo fotografava e postava. Quem estava na manifestação foi uma loucura. Mas... Aí a marca cresceu pra caramba. E aí virou um pensamento. A partir disso, a gente falou, é isso o espírito carioca. É um monte do engarrafado. negócio. É a oportunidade, é você brincar. E aí virou uma campanha de posts, às vezes vira outdoor, às vezes vira cartaz, às vezes vira anúncio, às vezes vira filme, mas principalmente de posts em cima de qualquer oportunidade. E o legal é que isso tem até a ver com a visão errada do paulista sobre o carioca, lado negativo da oportunidade, né? Olha que doido, né, cara? Até o lado ruim faz Isso, sentido pro negócio. isso. A Ragazzo também fez a coxinha de mortadela. Né, Isso. também. Cara, eu sou muito fã de... Eu não sei como vocês fazem com um timing, cara, pra criar e tudo. Eu fico admirado, assim. Qual que é o seu preferido até hoje? Olha, o meu filho é até uma coisa interessante, porque ele não é nem engraçado, ele é o contrário. Porque a gente, quando o presidente pediu para os quartéis comemorarem o golpe de 64, Uhum. né, o ex-presidente, a gente fez um anúncio para Rio Carioca, de página inteira de jornal, e a gente veiculou esse anúncio no dia 31 de março, que é dia do golpe. Uhum. E o anúncio dizia: se é para comemorar o golpe de 64, por favor, não compre Rio Carioca. E a Perfeito. cerveja. Esse anúncio está na Honório de São Paulo também, ganhou um monte de prêmio Putz, não internacional. compra, é bom demais, né? E esse anúncio, alguns blogs e contas reproduziram isso de imprensa, e ele foi parando o mundo inteiro. Esse anúncio repercutiu na Holanda, na Inglaterra, no Chile, na Espanha, nos Estados Unidos, virou uma coisa. Então, assim, eu acho que ele mudou o patamar da marca. As pessoas sempre perguntam sobre haters, né? Pô, mas não teve muito hater? Sim, teve. Mas ele esgotou 90 dias de estoque em 48 horas. Além disso, Nossa. ele vendeu pra caramba. Né? E muitos bares começaram a pedir para vender Rio Carioca e tal. E uma coisa interessante, o cliente votou no Bolsonaro. Só para dizer que, assim, como é que o cliente é bom, né? Não é que o cliente acha isso legal. Ele sabe que o público dele Sim. acha legal. Mas assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Então, Uhum. assim, isso não, Não, tem mas nada a ver a com o campanha foi pensamento das inteligente, pessoas que né? fizeram a campanha. Sim. Mas o público-alvo da Rio Carioca, a gente sabia que pensava assim, tem a ver com o espírito carioca engarrafado, tem a ver com você aproveitar a oportunidade, mas de um jeito mais contundente. E o fato de ter sido um anúncio de jornal, e o que mais fez sucesso foi um post que era a foto do anúncio no jornal, porque o jornal, e aí tem esse pensamento criativo de mídia também, o jornal é como se você pegasse alguma coisa e registrasse em cartório, sabe? Ele torna real, né? O jornal você não apaga, né? Exatamente. O post, pô, deu ruim, vem, testou, apaga. A página do jornal você não apaga. Então, acho que isso deu mais contundência ainda. E a marca ficou mais... Pô, os caras são corajosos. Estão dobrando a fizeram aposta, né? isso no jornal Mas impresso. no caso desse fato, né? Acho que não é nem político, tá do lado certo da história, né? Nesse caso, na minha opinião, não é nenhuma Eu questão... particularmente também acho. Aí ela é mais importante ainda, né? E várias outras vezes, a gente sacaneou tudo, governador, Bessa do Rio. Rio de Janeiro tem vários governadores que precisam sacanear, é ótimo. A gente fez um que eu gosto muito também, que inclusive foi tema, o Ricardo Boixá, na época estava vivo, ele e o Zé Simão falaram. O Zé Simão escreveu uma coluna da Folha inteira sobre um anúncio da Rio Carioca. Nossa. E o Boixá falou no programa dele um segmento inteiro sobre esse anúncio da Rio Carioca. Oi, Que era o seguinte, a gente lançou uma cerveja nova, eles tinham 2 cervejas, lançaram uma terceira. Fizemos um evento, foi super sucesso. E aí a gente fez um anúncio, um post, um cartaz para comemorar o sucesso do lançamento da cerveja, da nova. E o título era o seguinte: o lançamento foi um sucesso, só a Adriana não veio, ficou presa em casa. O que é isso, né? Acontece que no dia anterior àquilo, no dia do evento, ou seja, o dia anterior a esse post, a mulher do ex-governador do Rio de Janeiro, que chamava-se Adriana, tinha sido condenada à prisão domiciliar. Então a Adriana ficou presa em casa, não pôde ir no evento, era uma puta oportunidade. E aí virou. Imagina, o Boixá mostrou o anúncio.
O Zé Simão falando. O Zé Simão escreveu uma coluna inteira na Folha. Quer dizer, olha quanto vale isso para uma marca. Mídia de graça, né, cara? Que Quanto é isso vale para uma marca? não. Espontâneo Então, assim, vale mais do que a outra. Poxa. Então a oportunidade é muito legal de fazer. Então esses são os dois que eu mais gosto. Tá? É bem engraçado. A gente levou telefonema ameaçador. Essa é outra história. Muita E vocês coisa fazem aconteceu, esse tipo de piada com qualquer coisa política, independente de partido, independente de... Não, a gente também já fez. É dia do amigo. A gente fez amigo, é aquele cara que empresta o jatinho, o pedalinho, não cobra nada em troca. A gente sacaneia todo mundo. Não tem lado. Né? Tanto estou falando de dois políticos que nem são ligados na Sérgio Cabral, com o Bolsonaro e tal. Todo mundo já passou pelo crivo da Rio Carioca aí, todos os governadores do Rio praticamente, porque ela está no Rio, né? E não é só política também não, a gente brinca com várias outras coisas. Vocês conseguiram fazer alguma coisa com a Lady Gaga? Fizemos, não, com a Lady Gaga não lembro. A gente fez com a Beyoncé, que foi um post muito simplinho também. Tinha uma história que a Beyoncé veio ao Brasil meio secretamente, e tinha um post dela, que era o jatinho dela, e tinha um unicórnio saindo da porta, né? E a gente fez uma igualzinha com a Rio Carioca saindo assim da porta. E foi um sucesso retumbante. Assim, a gente vai fazendo com tudo. Talvez tenha de Lady Gaga, eu não lembro, porque é tanto. E o humor tem esse papel até fora da publicidade, né? De cutucar os assuntos sérios para que eles sejam revistos, revisitados. Mas o humor tem uma função muito importante. E a cerveja é bom porque pode fazer essas coisas. Claro que para outras marcas, a gente também faz muita oportunidade, para todas as marcas. A gente fez um 1º de abril esse ano, por exemplo, para a Adrenalina Pura, que era um festival de desenhos animados Adrenalina Pura, né? 1º de abril. Enfim, a gente faz muita coisa para todos os nossos clientes. Mas a cerveja tem uma liberdade, uma coisa de falar de política que outras marcas não têm. Né? E eu lembro também da propaganda do Telecine, quando essa coisa de TV a cabo começou a estourar. E estava muito estourada a assinatura, né? Qual canal de TV assina? E é a propaganda que mais mexeu comigo na minha vida, que é a propaganda do Telecine que fala do homem que tinha medo do cinema, né? E aí eles vão contando a história do Jorge, que sempre ouviu falar dos 24 quadros por segundo. E aí os quadros mexendo, o som, parece... E aí é um desenho animado, né? E aí no final, ele não vai no cinema e morre, né? Ele vai morrer, e aí ele viu o filme que ele viu na vida, é a vida dele passando na cabeça dele, né? E aí ele descobriu o valor do cinema. Aí no final, cara, Telecine, vá ao cinema. Porque as propagandas ao contrário, da HBO, tudo era... comfort. Tipo, cinema em casa, filme em casa né? do cara. O que eles fizeram? Falaram, cara, nosso pro teu filme é cinema. Não, velho. Se não der, você vê aqui. Mas, cara, na época eu vi e falei, cara, eu quero fazer isso, cara. Esse posicionamento do Telecine, que até hoje eles têm, tanto que eles tem filme que eles ajudam a financiar, né? Para o cinema, eles têm sempre esse posicionamento de vá ao cinema que eu acho muito legal. É o produto macro, né? O produto mãe, vamos dizer assim, né? A nave mãe de todo mundo é o cinema, né? Porque os filmes são feitos para o cinema, né? E aí, pra gente chegar na parte final aqui agora, a gente tem um bate-bola de perguntas rápidas que a gente faz, de gostos pessoais seu, a gente tá vendo uma métrica, é muito legal, cara, cada resposta é diferente. Você fala que o podcast inteiro, de repente, tua resposta de um negócio... de música, por exemplo, que não esperava. Então a gente vai te perguntar umas coisas, eu ia vir aqui só pra você falar gostos pessoais. Começa você hoje, Vitor. Pergunta aí alguma coisa pra ele. A gente já falou de filme, né? Mas qual o filme que você acha mais... que mais mexeu com você, assim, criativamente? Poderoso Chefão. De todas as formas, né? Que mais mexeu comigo na vida. Poderoso Chefão. Tudo nele é perfeito. 1, 2 ou 3? 1. Adoro o 2 e o 3 também, mas vou falar do 1. É filmaço, né? Pode ver quantas vezes quiser. Eu tenho vontade de ir de casa, não. Pode ver quantas vezes quiser que vai ser maravilhoso. E livro? Você tem um livro que é um livro da sua vida? Olha, eu tenho um livro da minha vida, que é a biografia do Frank Sinatra, que em 2 volumes, maravilhosa, recente até. É maravilhoso, eu li. Eu adoro, são 2 volumes, cada um com 800 páginas, 900. Eu adoro biografia. Assim, eu praticamente só leio biografia. É uma coisa que eu gosto de ler. Né? Às vezes a biografia é de uma cidade, não é de uma pessoa, por exemplo. Né? Mas eu gosto da coisa de biografia. Cara, e pensar que uma das maiores vozes do mundo, ele se transformou em cantor para não morrer da máfia. Isso. Né? Olha que doideira. Tipo, uma das vozes mais importantes. Quase morreu no parto, ele quase morreu um monte de vezes. Ele não queria cantar. Olha, o medo dele de morrer fez ele adquirir uma potência. Muito louco, cara. Muito louco. É sensacional. Você, vai agora. E filme ou livro é uma coisa assim de humor, já que você tem essa pegada do humor, o que você acha mais legal assim de recomendar para as pessoas verem? O que define o seu tipo de humor no entretenimento?
O que define meu tipo de humor, né? Olha, eu gostava muito dos filmes que agora até estão fazendo de novo, que a Corra que a Polícia Vem aí estão fazendo de novo. Uhum. Esse humor do aperte os cintos, o piloto sumiu. Amo aperte os cintos. Nossa, maravilhoso. Gente, isso é o cara pega o cinema e destrincha. Primeiro ele tem uma coisa legal, Pipoquinha. que eu acho que eles descobriram ali uma vez, que eles foram os primeiros. Pegaram ator sério e fazer comédia. É esse tipo de coisa que eu digo assim, isso aí é de um diretor que revolucionou. Então o cara agora fez de novo, né? Tá transformando o Liam Neeson num ator de comédia, né? Então eles fizeram isso de novo. Então toda essa série de filmes, que começou com, acho que com Aperte os Cintos, o Piloto Sumiu, mas tem outros vários, tem um com o Val Kilmer que é de guerra, mas mistura todas as referências. Essa coisa da referência é muito legal, né? Que o Tarantino tem, que a gente tá falando. Eles misturam todas as referências. O Mel Brooks tem bastante disso, Mel né? Brooks, maravilhoso também. Foi uma coisa que me marcou muito também. Todos os filmes do Mel Brooks, aquele Silent Movie, Jovem Frankenstein. Nossa, o Mel Brooks é gênio, né? Tá aí até hoje. É tá com maravilhoso. 90 e tantos, é gênio. O humor brasileiro, esse cinema antigo também é Olha, cara. Humor brasileiro. Oscarito Oscarito. e Grande Otelo. Eu acho que a televisão brasileira era muito boa de humor. Não sei porque foi indo, mas Jô Soares, Chico Anísio, Trapalhões, Caceta e Planeta, sabe? Coisa A gente boa. sempre Sempre foi muito bom. Escolinha. Sempre foi muito bom. Eu até, uma época, trabalhei para televisão, fiz muito roteiro para a TV Globo. Eles chamaram um grupo de publicitários para pensar em programas novos. Então, eu e mais 2 redatores pensamos em um programa que foi muito sucesso na Globo, chamado Você Decide. Nossa, que isso? É. Você lembra disso? Lembro. Nossa É a Senhora. criação nossa. Eu morria de medo do Você Então, Decide. eu também. E Morria de o último programa que o Chico Anísio teve, chamado VaptVupt, foi criação minha. Ah, que legal. Então eu tive essa oportunidade de trabalhar com um cara como o Chico Anísio, Um né? gênio, né? Que é um gênio, uma referência. Cara, um cara que, se fosse americano, ele seria o Buster Keaton, ele seria o Charlie Você Chaplin. tem um case. Cara, vou aqui abrir meu coração agora. Eu lembro que quando o Netflix postou Bandersnatch aquela série. Interativa. Aquela série que queima cérebro lá, Uhum. Black Mirror. Black Mirror. Tinha um Bandersnatch que você decidia, né? Isso. Falei, cara, os caras já fizeram isso há muito Então, tempo, nós fomos os velho. primeiros a fazer. Que- Foi o primeiro programa interativo da televisão. O lance de Muito você louco. descobrir se o que você tá achando, o que você... Ele é um tesão, né, cara? Tipo assim, E tinha um negócio sociológico ali, porque as escolhas... era bem feito, decidiam a vida das pessoas, E né? as escolhas nem sempre eram éticas. O povão não escolhia o ético, não. Não, geralmente não era. Teve o famoso da mala, que eles achavam a mala de dinheiro no táxi, e a turma escolheu ele ficar com a mala de dinheiro, não escolheu devolver, não. Aí ligava o arcebispo do Rio de Janeiro pro Boni. Achei que era real. Não, para dizer não pode. Mesmo que o pessoal escolha esse, tem que botar Tem que outro. botar logo. Ele outro. falou, não, Olha, cara. não. Que loucura. E tinha o jeito de filmar, meio com os bumps mesmo, né? Que era Isso. tipo... Ia quase pro terror, Não, suspense. tinha um que escuro. era bem de terror Pô, mesmo, mega que case, era uma médica que era estuprada, e depois no plantão dela, o cara aparecia baleado. Você decide, ela salva o cara ou não salva? Ai, Olha que só. horror. Nossa, cara. Era pesado, cara. Essa discussão Adivinha o que é que escolheram? muito clássica no cinema. Adivinha o que Crash, escolheram? tal. Não salvar. Óbvio. Nesse caso... Tinha uns que a gente sabia, olha só, não precisa filmar, porque filmava os 2 finais, né? Tinha uns que a gente fala, nem precisa filmar outro final, a gente já sabe qual vai chamar de filmar. Assim, E música, sabe? Artista, banda, enfim, que... Cara, eu adoro música, eu fui DJ antes de ser publicitário, então assim, eu gosto muito de dance music, disco, pop, eu gosto muito de Gilberto Gil, acho Gilberto Gil, Jorge Benjor, Tim Maia, Tom Jobim, são gênios também que seriam... Tom Jobim seria o Gershwin se ele fosse... Né? Eu acho que o Gil nem sei te falar, acho que deles é o que eu ainda acho mais, assim, ele tem uma versatilidade, ele faz qualquer música boa. Pode ser um reggae, um rock, um pop, Impressionante. tudo do Pô, Gil. vi que galera boa, hein? Ontem Flávio Veloso, maravilhoso. hoje Gil, caramba, tamo bem aqui. Então, assim, eu amo esses caras, agora também gosto de uma Fernanda Abreu, Legal. e adoro uma house music, um remix, eu gosto de descobrir coisas, eu tenho um amigo que é DJ e produtor musical, que é o Marcelo Mansur, então ele me manda músicas, eu mando, então é uma coisa que eu curto muito, que é quase que meu side job aí, é a música. Aí, quem ia responder isso? Ninguém, acho que ninguém. Ninguém. É, E o que você descobriu ultimamente que você mais gostou? Coisa nova de música, assim. Eu não sei te dizer os nomes, porque é muita coisa, mas eu descobri uma série de músicas de artistas americanos e ingleses
que emulam músicas dos anos 80, que são simplesmente geniais. São mais geniais do que as músicas feitas nos anos 80. São incríveis. A minha filha de 16 anos também me apresenta muita gente legal. Tame Impala. Como é que é o nome daquela cantora? Agora esqueci o nome dela. Rowan. Chapel Row. Chapel Rowan, que eu acho maravilhosa também. Ela é coisa que a gente ótima. descobriu há relativamente pouco tempo. Uhum. Então, minha filha Max me apresenta muitas coisas legais de músicas novas. Que fora do dance, assim, desse mundo, quem me apresenta as novidades a mim e a minha mulher é a nossa filha. Que legal. E a minha mais velha me apresenta dance music, que ela ama também, a Clara. Ó, igual Fica você. me mandando um monte de música também, que ela sabe que eu Eu gosto. gosto. Mas dance music você tá falando... Tuts. Né, tipo, a Vice, ou qual que é o menino Não, famoso brasileiro? Menos a Vice. Menos de Lasgo. Tipo, Menos a Vice. A Loki. Ou Menos a gente tá falando de Gloria Gaynor. Não, estamos falando Se a de gente Gloria estiver Gaynor. falando de Gloria É, Gaynor, Gloria aí é Gaynor. outro patamar, Então, entendeu? tem umas pessoas fazendo umas músicas. Tem um produtor inglês, que eu também não vou lembrar o nome dele agora, mas que ele é sensacional, que ele é um DJ e produtor inglês, que ele só faz Gloria Gaynor renovado. Só Que que não legal. moderna. É um pouco o que o Bruno Mars faz também, tem né? tá rolando um tipo nos anos indie 80, dance, uma coisa 90, meio é. A assim. Dua Lipa fez, né, umas Isso, coisas. Nossa, Dua Lipa. total, maravilhoso. Então, eu curto muito esse caminho aí, esse caminho mais eletrônico, Avicii e tal, não curto tanto não acho tão legal. Ô, Gustavo, obrigado, cara. Foi, nossa, maravilhoso. Que bom, muito também legal. gostei muito, Foi um muito papo legal. muito à vontade. Acho que um dos mais que a gente ficou mais à vontade aqui. De Que bom. todos. Obrigado pela presença. Eu que Pessoal, agradeço. segue a gente nas redes sociais, quem tá ouvindo pelo Spotify, pelo YouTube. E essa canequinha é presente, tá? Oba. Nossa, canequinha não, uma bela caneca da ilha. Muito do bom, podcast, ela é nossa, sua, você tá, vai- podcast. Vai levar. Obrigado, valeu demais. Eu que agradeço. Valeu. É isso. Caramba, peso. Nossa, que Muito bom.